Esse barulho, né? Quando eu começo a gravar, ele faz esse barulho. Não entendo também por quê. Mas enfim, bom dia, aluninhos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre fatores que influenciam a velocidade de reações químicas, né? Essa parte aí da cinética química que eu acho que é a parte legal, né? No caso, a parte teórica aí, né? Então, né? Vamos começar. Vem aqui. Para começar, a gente tem vários fatores, né? E o primeiro, que é geralmente o primeiro que a gente fala mesmo, é a temperatura, que nada mais nada menos que o grau de agitação dos reagentes, né? A regrinha é a seguinte: quanto mais temperatura, mais rapidez. Bem simples assim, né? Mas por que que é isso? Porque quanto maior a temperatura, mais as moléculas dos reagentes irão colidir, né? Para elas poderem reagir, né? Fazer a reação. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui em cima, ó, que eu acho que é bem boa, ó. Quando menor temperatura, as moléculas elas se movem menos, né? Elas não têm muitos choques, né, entre si para poderem reagir. Quando é menor temperatura, elas se movem para lá e para cá. É uma bagunça, tem mais choques entre si e a reação ocorre mais rápido, né? Aqui, ó, ao diminuir a temperatura, as moléculas se movimentam mais lentamente, assim reduzindo as chances de colisões entre elas, né? Beleza? Aí aqui que eu coloquei mais, ó. Os micro-organismos presentes nos alimentos, como bactérias e fungos, tendem a se multiplicar mais rapidamente em temperaturas elevadas, acelerando o processo de deteriorização dos alimentos, né? Por isso que a gente deixa eles nesses ambientes gelados, né? Fechados, né? Geladeira, né? Essas coisas aqui do supermercado também que diminuem a temperatura. Beleza? Então, pro próximo. Ah, desculpa. Ainda falando um pouco de temperatura, né? A reação química do comprimido efervescente, quando ele borbulha em água, gente, é uma das reações que dá pra ver esse fator da temperatura, na velocidade da reação, né? Aqui eu peguei uma notícia de um. Notícia não, né? Meio que um texto de um site, né? Aqui, ó. Líquido gelado faz comprimido efervescente borbulhar devagar, né? Porque os comprimidos efervescentes se dissolvem mais rápido em água natural do que em água gelada, né? Inclusive, uma coisa que eu também vou falar um pouco mais pra frente, mas a maioria todos esses fatores, né, que eu vou falar ainda no vídeo, que deixam a reação química mais rápida, elas também dissolvem mais rápido um soluto, né? Menos o catalisador, né? O catalisador a gente vai vendo mais pra frente. É um pouco diferente, né? Enfim, ali, ó. Porque o calor ajuda na reação. O comprimido é formado basicamente por carbonato, bicarbonato de sódio e um ácido. Quando colocadas na água, essas substâncias reagem. Como em qualquer outra combinação química, o calor acelera o processo. Aí ele explica aqui o porquê que o calor acelera o processo, que é o que eu acabei de falar. Para que uma reação aconteça, é preciso que as moléculas das substâncias envolvidas se choquem umas com as outras, explica o químico Atílio Vanin da USP. Se a água estiver muito fria, o movimento das moléculas será bem menor e a chance delas trombarem também é pequena. À medida que a água esquenta, aumentam as chances de colisão e, consequentemente, a reação passa a ocorrer com mais rapidez. Foi tudo que a gente já falou, tá? Deixa eu tomar água. Falando de água que deu sede. Enfim, próximo. Concentração dos reagentes. Isso aqui é bem simplesinho. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a rapidez da reação. Quanto mais moléculas dos reagentes tiver, mais choques e colisões com as moléculas irão acontecer e a reação acontecerá mais rápida. Esse aqui acho que é o mais simples de todos, né? Aqui, ó, quando a gente tem poucas moléculas, ó, poucos choques acontecem. Quando a gente tem muitas moléculas, né, muitos reagentes, mais colisões acontecem, né? E a reação ocorre mais rápida. Beleza? Aqui, ó. Maior concentração de reagentes, maior colisões entre as espécies de reagentes e maior rapidez da reação. Legal? Então, bora lá. Pressão. Sabe aquela pessoa chata, folgada, que não faz nada o dia todo e só faz as coisas quando a gente pressiona elas? Então, na química é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que é quando tem reagentes gasosos, né? Geralmente esses reagentes, eles não. Eles ficam na deles, né? Eles não têm muito contato, não fazem muita coisa, a não ser que a gente pressione eles, né? Que nem essas pessoas folgadas que eu falei agora, ó. Quando quando a gente aplica pressão em um reagente gasoso, né? Pelo menos se um reagente for gasoso, a pressão vai adiantar.
a gente diminui o seu volume, aumentando a concentração, ó. E quanto maior a concentração, mais rápida é a reação, né? Então, meio que a pressão meio que faz a concentração aumentar, né? Como a gente pode ver nessas duas imagens aqui. E tem mais choques, maior a rapidez da reação, tá? Aqui, ó, partículas ficam mais perto umas das outras e mais choques e colisões efetivas, né? Que é o que a gente... Esse aqui a gente fala bastante aí na cinética química, né? Quando as moléculas vão reagir, beleza? Bem simples de entender. Agora vamos aqui, superfície de contato. Aqui tem bastante coisa para falar, que na minha opinião é um dos meus favoritos, né? Mas enfim, o que é a superfície de contato? Ela é a área do reagente, dos reagentes, né, disponível para reagir com outro reagente, tá? E afeta também apenas reagentes sólidos, né, ou um sólido ou um líquido, né, tanto faz. E quanto maior a superfície de contato, maior as taxas de colisões acontecendo simultaneamente, maior a rapidez. Ó, vocês já estão conseguindo ver a imagem aí, né? Mas aqui, ó, vou dar um exemplo com as minhas mãos. Ó, quando as minhas mãos, que são duas moléculas reagentes, elas fazem assim, você vê que tem esse contato aqui entre elas, né? Tem essa região que elas estão entrando em contato. Mas é, quando a gente faz, quando eu faço assim com as minhas mãos e vou entrar com elas em contato, tem uma região muito maior de contato entre elas. E continua tendo a mesma quantidade de mão, né? Minha mão não fica maior nem menor. Então, esse é o princípio da superfície de contato. Aqui, ó. Dissolução do açúcar cristal, né? Que é o açúcar cristalino mesmo. E a dissolução do açúcar refinado, que é aquele de pó, né? Tanto que tudo em pó, o pó nada mais nada menos do que várias partículas pequenininhas de um material que estão meio que sozinhas, independentes, né? Elas estão em contato com todo o meio em volta delas, né? Então, que nas fogueiras, a gente deixa as fogueiras desse jeito 2 aqui, né? Do que esse jeito um. Porque assim, ele vai ter mais. As toras de madeira vão ter mais contato com o ar, né? Com o gás oxigênio, que é um dos reagentes da reação química do fogo, né? Tanto que até que a fogueira do Minecraft aqui, ó, ela é desse jeito, né? Não desse jeito. Que aqui, você está vendo que aqui esse pedaço aqui não tem contato com o ar? Tem menos superfície de contato, né? Então a reação química é mais devagar, né? Eu acho que essa frasezinha aqui, ó, é a que explica tudo. Mesma área, mesma quantidade dos reagentes, diferentes perímetros, maior superfície exposta, né? Maior superfície exposta de um reagente no outro, né? Esse perímetro aqui, ó, o perímetro desses aqui, ó, é muito, a soma de todos eles é muito maior do que a desse aqui. Vocês conseguem entender essa sacada? Então aqui, ó, quando a gente quando abanamos a lenha em combustão, a gente tira a fuligem, que é um carbono que foi formado aí na reação de combustão incompleta, né? A fuligem que fica em cima das toras, para que a lenha tenha mais superfície de contato com o ar, né? No caso, o oxigênio, aqui, ó, que é um dos reagentes, tá? Eu achei essa imagenzinha aqui bem legalzinha, que ela mostra onde que tá todos os componentes da reação química, ó. Aqui nós temos os hidrocarbonetos, ou a matéria orgânica, né, que vai queimar, entra em combustão, que é a madeira, né, aqui um dos reagentes. Temos o gás oxigênio, que é o segundo reagente aqui, e os produtos, né, que é justamente essa fumaça aqui, né, CO2, um gás carbônico, dióxido de carbono, e água em forma de vapor, tá, gente? Em forma de vapor, tá? De gás. Aí subindo. Esse ΔH aqui também é um dos que tá aqui como os produtos. Na verdade, é o calor, né? A energia liberada pela essa reação exotérmica. Certinho? E aqui uma perguntinha aqui para vocês pensarem. Quem enferruja primeiro, né? Pregos de aço ou palha de aço? Deixem essas respostas aí nos comentários, tá? Então, calma aí. É o último slide que eu fiz de contato, tá? Deixa eu acabar. De uma maneira geral, quanto menor as partes de um material, maior sua superfície de contato e mais rápida a reação, certo? Tanto que aqui a gente também fala de nanotecnologia, né? Que eu vi essa questão do Enem aqui e eu achei super interessante, porque que eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Eu achei que é uma coisa de tecnologia, mas não. Tem a ver com a superfície de contato, né? Tanto que eu errei essa questão aqui, né? Mas enfim. Ó, deixa eu ler aqui com vocês rapidinho. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros,
ou seja, em escala nanométrica, 10 a menos 9 metros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado com o aumento da velocidade da reação química envolvida. Guarda isso aí. O êxito, né, o sucesso da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de. Aqui, gente, confunde um pouco, mas a gente sabe que quanto. Aqui, ó. Quanto menor o material, ó, mais perfis de contato. E como a nanotecnologia trabalha com materiais muito pequenininhos, a resposta dessa questão vai ser justamente maior superfície de contato. Não é elevada energia de ativação, nada disso, tá? Aí. E também, né, a superfície de contato está presente na culinária, quando a gente corta os alimentos em pedacinhos menores, né, como por exemplo aqui a batata, quando a gente vai assar a batata, a gente corta ela em pedaço menor para ter mais superfície de contato com a água e cozinhar mais rápido. Isso é certinho? Então, beleza. Agora, o último, né, e eu acho que é o mais complexo de todos eles, né? Os catalisadores. O que são os catalisadores? Eles são substâncias que aumentam a rapidez de uma reação química sem ser consumido nela. Ou seja, eles não estão entre os reagentes nem os produtos, na verdade. Na verdade, eles estão sim, eles estão no meio aqui, ó. Eles ficam em cima da setinha. Essa reação aqui, por exemplo, ó, ela é catalisada pela platina. Ó, a reação do gás hidrogênio com gás oxigênio formando moléculas de água, né? A gente coloca em cima dessa setinha aqui, tá vendo? Essa reação aqui de decomposição do etanol em eteno em água, ela pode ser catalisada pelo óxido de alumínio ou por algum ácido, né? Como ácido sulfúrico, né? Por aí. E aqui outra coisinha, catálise, né? Que é catálise? Uma reação química que usa-se um catalisador, certo? Bem simplesinho também. E aqui uma outra curiosidade, ó, que as enzimas, né? Vocês já devem ter ouvido falar de enzimas, né? Elas são biocatalisadores, ou seja, catalisadores biológicos, né? Ali, ó, catalisam reações químicas importantes para o metabolismo, né? O que é o metabolismo, gente? É o conjunto de reações químicas no corpo de um ser vivo. Eu respondi metade disso para minha professora de biologia, ela falou que estava certo, né? E depois só complementou, então, ainda feliz. Em altas temperaturas podem desnaturar e perder sua função, né? Que nem as proteínas, né? Elas são meio que parecidas aqui nessa parte aqui de desnaturação, certo? Então, vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Quando alguém te perguntar, em qualquer momento da sua vida, o que um catalisador faz, você tem que lembrar de cinco palavrinhas que não é nem decorar, não. É levar pro coração mesmo. Os catalisadores diminuem a energia de ativação. Explico, tudo bem. Ó, para entender essa frasezinha aqui milagrosa, vamos ver aqui esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de uma reação química, né? Tem um nome, mas eu não vou lembrar agora não. Aqui na primeira linha nós temos os reagentes e na segunda os produtos, certo? O eixo X aqui, que é o da horizontal, é o caminho da reação, né? É o caminho reacional. E o eixo Y aqui é a entalpia, a energia, né? Do sistema, né? Então, para que uma reação aconteça, gente, a gente precisa de uma energia de ativação. A energia de ativação é esse pedaço aqui, ó, que vai da linha dos reagentes, né, até o complexo ativado, que é o maior ponto, o ponto de maior energia de uma reação química, que é onde as ligações entre os reagentes se quebram e as novas formam, né? Bem legal. O que o catalisador faz, gente? Ele oferece um novo caminho reacional. Um novo caminho com menor energia de ativação. Aqui, tá vendo? A reação com catalisador é azul, e a reação sem catalisador é essa vermelha aqui, ó. E a gente sabe, né, que quanto maior a energia de ativação, quanto menor esse, essa, essa montanha aqui, essa colina aqui, menor a rapidez da reação, né? Porque a gente precisa de mais energia para poder fazer ela acontecer. Isso demora mais, né? Então, a reação com o catalisador, ela diminui a energia de ativação. Tá vendo? Aqui, ó, a energia de ativação com o catalisador ela é menor do que a sem o catalisador. Legal?
Agora de uma forma mais técnica, né? Que eu acho que não precisa decorar nem nada, né? O que o catalisador faz? Ele se liga aos reagentes, formando um novo complexo ativado com menor energia. Aqui o novo complexo ativado seria esse aqui, né? Tem menor energia, né? Do que esse aqui, como dá pra ver no gráfico. Depois, essas ligações se rompem e se regeneram o catalisador. Ou seja, ele não é consumido na reação, né? Outra coisa que é importante lembrar. O último slide também sobre os catalisadores, né? Agora, falando deles um pouco na química verde, né? A gente sabe que a química verde, ela tem 12 princípios importantes, né? E o 9 deles é a catálise, né? E o que que diz esse princípio? O uso de catalisadores, preferencialmente seletivos, sempre que possível, né? Porque quando a gente usa um catalisador, como eu já falei agora há pouco, ele diminui a energia de ativação, né? Ou seja, diminui a quantidade de energia que a gente precisa para ativar a reação, contribuindo para o sexto princípio, eficiência energética, né? Usar o mínimo de energia possível, né? Sem muitos gastos com energia. Aqui tem exemplos, né? Catalisadores metálicos. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Muitos catalisadores são metais, tá? Como a gente viu aqui anteriormente, ó. Tem o óxido de alumínio, né? Então, alumínio que é um semimetal, né? Um metal. E a platina, né? Principalmente. Mas eu sei que também tem outras reações que são catalisadas por outros diferentes metais, né? Mas esse aí é um negócio importante para lembrar, tá? E catalisadores enzimáticos e sínteses orgânicas, né? Um catalisador que não é enzimático, mas usado em uma síntese orgânica, é na reação de esterificação, na formação de um éster a partir de um álcool e um ácido carboxílico, né? Que a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, que usa o ácido sulfúrico para poder catalisar ela, né? Bem legal. E antes da gente acabar, gente, isso aqui não é um fator, tá? Que influencia a reação química, não, não. É só um exemplo que eu achei bem legal quando eu vi, né? Que usa vários desses fatores, né? Porque a reação química do gás nitrogênio com o gás hidrogênio, ela não acontece naturalmente, né? Não mesmo, já que a gente precisa de pressão de 200 atm, ou seja, 200 atmosferas, temperatura de 400 graus Celsius a 600 graus Celsius, e na presença do ferro, que atua como catalisador, que é o outro metal catalisador. Né? E essa reação, né, a síntese de Haber-Bosch, é a produção da amônia a partir do gás nitrogênio, como eu falei para vocês agora, tá? Então, eu vi uma pergunta aqui no livro que perguntava, depois de dar esses dados aqui, se a reação acontecia naturalmente, se ela acontecia normal. E a resposta é que não, é um grande não. Já que a gente precisa de 200 atmosferas em cima da gente, uma temperatura altíssima e ainda com um catalisador. Jesus amado. Mas é aqui um pouquinho sobre a amônia, né? Utilizada na agricultura, na produção de alimentos, né? Como um fertilizante nitrogenado, né? O nitrogênio aí sendo um dos três elementos principais nos fertilizantes, né? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Bem legal. E na produção de explosivos, tá? Aqui um pouquinho da historinha dessa síntese, né? Fritz Haber desenvolveu o processo em 1909 e Carl Bosch implementou industrialmente entre 1912 e 1913, permitindo a produção em larga escala. Gente, esse processo aqui, ele é utilizado bastante na engenharia química, na química industrial, né? Bem legal aqui, ó. Aparelho utilizado por Fritz Haber para sintetizar amônia em 1909, ó. Usou esse aparelhinho simplesinho. E depois aqui a síntese na maneira industrial aplicada, ó. Ó, percebam essa parte aqui, ó. Reator, 500 graus Celsius, 200 atm, o que a gente falou agora. E aqui, ó, o catalisador aqui, ó. Aquecedor. Daí tem todo o processo deles de circulação dos reagentes, né? E aqui a amônia, ó. 1063 graus Celsius, né? Bem legal aí. E antes da gente acabar, né? Eu trouxe um material extra aqui pra gente, que é um vídeo bem legal, bem interessante mesmo. Se vocês tiverem tempo, o vídeo é bem curtinho aqui, 3 minutos só. É um vídeo bem legal que mostra a reação química com comprimidos efervescentes, né? Usando alguns desses fatores que eu já comentei, como temperaturas, perfil de contato, concentração, né? E é legal que nesse vídeo a gente pode ver a formação do CO2, do gás carbônico, né? De um gás, né? Porque a tampinha, ela explode, ela sai voando por conta da pressão que tem que ter lá dentro, né? Super legal, que daí dá pra ver quando que uma reação acontece. Uma reação acontecendo.
antes da outra, né? Porque ela tá acontecendo mais rápida, né? Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem ver, eu recomendo muito. E aqui, né, já aproveitei para pôr as referências aqui, né, de alguns sites que eu usei do Brasil Escola, né, de alguns sites que eu usei para fazer essa pesquisa, tá? Além da minha cabeça e do livro. Minha voz tá meio rouca, né? Toma um pouquinho de água. Beleza? E antes da gente acabar, né? Eu sei que essa aula já tá meio longa, mas não tem problema. Vamos resolver 3 questões do Enem rapidinho para fixar esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Enem, segunda aplicação, 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos, tá? Antes da gente ler isso aqui, vamos para a pergunta. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas nos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Aí ele deu aqui pra gente, né? E ele quer o fator com a situação. Tá, já vou pegar aqui a caneta vermelha. Beleza. Vamos ler o primeiro. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando são submetidos à refrigeração. Ó, se produtos alimentícios conservar muito mais tempo, a gente já pode ver qual que é, né? E refrigeração é a palavra-chave. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Né? Como a gente falou muitos slides atrás, né? Esse aqui é a temperatura, gente. Quando a gente abaixa a temperatura, vou deixar aqui T. Quando a gente abaixa a temperatura, a gente conserva os alimentos, porque ele diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação dos alimentos mesmo, né? Então aqui a gente já pode descartar a letra B e a letra D. Então aqui. 2. Um procedimento muito utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. Quando a gente corta os alimentos, a gente vai esperar pedaços menores deles. E o que que aumenta nisso? A superfície de contato, certo? Caso não tenha panela de pressão. A superfície de contato. Beleza? Então aqui a gente já pode escolher a letra E e vai ficar só entre A e C. Última situação. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Catalisador. Acabou a questão. Letra C é a resposta final. Tá? Aqui não precisa nem ler muito, porque a gente precisa poupar tempo no vestibular também, para as questões difíceis, né? Porque tem questões que a gente consegue fazer em um tempo mais curto, né? Então, quando a gente puder cortar esse tempo, já é legal para economizar tempo para outras questões, tá? Que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas, né? Exatamente isso aqui. Beleza? Próxima questão. Questão 102. Né? Antes da gente ler isso aqui, vamos ler aqui a primeira pergunta. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelho, né? Não sabemos nada disso, então vamos ler o texto. O sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos. Fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Tá? Então ela é catalisada por esse íon cloreto, que é justamente o cloro menos. Beleza? Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Gente, se ele está catalisando, ele é um catalisador. E o que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação, letra C. Bem que eu falei aí, né? Que a gente vai precisar levar isso pra vida. É, certinho. Uma outra coisa que eu queria apontar sobre essa questão é que ele fala aqui na letra E, ó, absorvendo a energia da luz visível. É que ele fala também sobre decomposição fotoquímica, decomposto pela subtração da luz, né? E eu acho que muita gente até marcaria isso aqui, mas é só a gente prestar atenção nos detalhes, né? Porque essa questão é muito mais simples do que esse negócio de absorver luz, decomposição fotoquímica, né? Era só saber que ele estava catalisando aí a reação química, tá? Próxima questão. Enem PPL 2020. Vamos lá. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase.
o nome da enzima é catalase, ó. No enzima catalase, que decompõe H2O2 em H2O e O2, né? Água oxigenada em água e gás oxigênio. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Esse gráfico aqui é aquele mesmo gráfico que eu já mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Esse aqui é o caminho usando o catalisador, e esse aqui é o caminho usando sem o catalisador, né? Aqui, ó. Como eu já falei para vocês. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela. Vou dar 2 segundos para vocês acertarem essa questão. Um, dois. Letra A. Diminui a energia de ativação, né? Como a gente já sabe, né? Segunda questão falando disso. Ai, gente, e uma curiosidade, antes da gente acabar a aula, uma curiosidade sobre isso aqui é que, sabe aqueles. Vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele experimento de pegar um copo, juntar uns pedaços de batata. Eu acho que eu deveria ter feito um slide sobre isso, mas. Colocar água oxigenada, que daí a batata vai fazer uma espuma, né? É justamente essa reação química, né? Que a batata, quando a gente corta ela para ter mais perfis de contato, ela tem essa enzima catalase e ela acaba decompondo o H2O2 em água e gás oxigênio. Tanto que todas essas bolhas que ficam aqui em cima é o gás oxigênio sendo formado, né? Bem legal, bem interessante. Aí, se vocês conseguirem fazer em casa, eu recomendo muito, que eu acho que é bem interessante, tá? Então, antes de eu passar o slide, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Foi isso, gente. Muito obrigado por assistirem essa aula, tá? Essa parte aí da cinética química que eu acho bem legal, né? Aproveitei pra fazer ela aí que eu já tava meio animado pra fazer a pedido de um amigo. E é isso, gente. Até as próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários que eu vou tentar responder. E o vídeo também sobre aquelas reações químicas lá no comprimido efervescente, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem assistir, tá? Então é isso. Falou, fui.